Novamente, jovens, depois que a gente viu a ligação iônica, vamos brincar um pouco com a ligação covalente. Então, ó, é interessante eu conseguir descobrir, tá? Conseguir identificar quando eu tenho uma ligação covalente. A ligação covalente ocorre quando eu tenho um ametal ligado a um ametal, ou um ametal ligado a hidrogênio, ou hidrogênio ligado a outro hidrogênio. A ligação covalente pode aparecer com outros nomes, por exemplo, ligação molecular ou ligação homopolar. Porém, o mais comum é ligação covalente mesmo. Ok? A característica da ligação covalente, ela ocorre com compartilhamento de elétrons. Tá? Então, na camada de valência do átomo, ele consegue compartilhar os elétrons até atingir a estabilidade. Normalmente, estabilidade a qual atingida quando consegue 8 elétrons na camada de valência. É aquela velha teoria do octeto que nós já estudamos anteriormente. Os elementos que fazem ligações covalentes são os não metais, também chamados de ametais, e os semimetais junto com o hidrogênio. Quando há compartilhamento de um par de elétrons entre dois átomos, dizemos que a ligação é covalente. Tá? Se for um par de elétrons, uma ligação covalente normal. Se for dois pares de elétrons, uma ligação covalente dupla. Se forem 3 pares de elétrons, uma ligação covalente tripla. Ok? Só por curiosidade, apesar de nós estudarmos isso na química orgânica, mas eu acho legal e interessante falar agora. Quando você tem uma ligação simples, tá? Nós chamamos essa ligação de ligação sigma. Quando você tem uma ligação dupla, uma delas é sigma, a outra é chamada de pi. Quando você tem uma ligação tripla, uma delas é chamada de sigma e as outras duas são chamadas de pi. Agora, não tem uma regra dizendo qual é a sigma e qual é a pi. O importante é que você saiba que aqui é uma sigma e uma pi, e aqui são duas pi e uma sigma. A ligação sigma ela é mais forte, tá? É mais difícil romper a ligação sigma. A ligação pi é uma ligação mais fraca de ser rompida. Ok? A título de curiosidade, e vocês vão ver isso com mais detalhes lá na química orgânica. Na ligação covalente, o que eu preciso saber? Eu preciso saber transformar a fórmula molecular em fórmula eletrônica e conseguir achar também a fórmula estrutural. Nós temos algumas mudanças nos últimos anos no vestibular envolvendo a fórmula eletrônica. Tá? Uma delas, evite fazer as nuvenzinhas na hora de você responder na prova, tá? Apenas aproximem os elétrons. É uma dica que eu estou dando agora, mas a gente vai fazer os exercícios e vocês vão ver o que eu estou falando. Porque, apesar de não estar errado, eles preferem que agora, ao invés de fazer a nuvenzinha, onde mostra a ligação, o compartilhamento dos elétrons na ligação covalente, você apenas aproxime os elétrons dos átomos, mostrando que esses elétrons estão sendo compartilhados. Tá? É uma observaçãozinha para a gente fazer nos próximos exercícios, inclusive na hora que você for responder no vestibular no final do ano. Começando aqui o exemplo, ó. Nós temos uma molécula bem simples, o H2. Percebam que eu não fiz aquela nuvenzinha juntando os elétrons dos hidrogênios, tá? Só por ter esta proximidade, eu pressuponho que eles estão sendo compartilhados. Tá? Então essa é a nova forma de representar a ligação covalente. Nós estamos abandonando então aquelas nuvenzinhas. Apesar que, na hora de explicar, é muito mais didático usar a nuvenzinha. Porém, quando você for responder no vestibular, se puder evitar usar aquela nuvenzinha e colocar os elétrons próximos, eu ficaria muito mais feliz. Tá? O corretor ia falar assim, opa, esse rapaz ou essa menina com certeza foi aluno do professor André. Então tá. Os elétrons então são compartilhados até os átomos ficarem estáveis. Nesse caso, o hidrogênio fica estável com 2, compartilha o elétron do hidrogênio do lado, ambos ficaram estáveis. A forma estrutural, eu substituo os elétrons colocando apenas um traço. Tá? E a fórmula molecular, eu apenas coloco o número de vezes que o átomo se repete. No caso, H2 é o H e o 2, porque ele aparece 2 vezes. Essa fórmula aqui, ó, é a fórmula de bastão, tá? Ou fórmula de bola, se você tiver alguns exercícios.
também aparece no vestibular. Nada muda, pessoal, tá? É como se fosse uma ligação entre os átomos de hidrogênio e os átomos de hidrogênio na forma de esferas. Fórmula da molécula de gás oxigênio. Enfatizo de novo, percebo que eu não fiz a nuvenzinha, apenas aproximei os elétrons, isso já indica que estão sendo compartilhados. O2, O, dupla O, tá? Assim é uma outra possibilidade de mostrar as moléculas. Fórmula molecular do gás nitrogênio. De novo, prestem atenção, eu apenas aproximei os elétrons, mostrando que tem uma tripla ligação entre os átomos de nitrogênio. Essa tripla ligação ocorre porque o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência e ele precisa ficar com 8, portanto ele faz 3 ligações para atingir o octeto. Então essa é a representação da ligação covalente tripla. Vamos agora fazer o HCl, tá? Quando eu tenho átomos diferentes. Fórmula eletrônica ou estrutura de Lewis, tá? São sinônimos. Se o exercício te pede a estrutura de Lewis, tá? É a mesma coisa que estivesse pedindo a fórmula eletrônica. Então, o hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Quando você for representar a estrutura de Lewis, é importante colocar sempre os elétrons da camada de valência do átomo. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência, então eu coloco 7 elétrons em volta do cloro. Então aqui nós temos a estrutura de Lewis. Eu vou colocar essa nuvenzinha porque facilita na hora da explicação. Lembrando que você não precisa colocar as nuvenzinhas, é só colocar os elétrons próximos um do outro. Ok? Eu fiz essa ligação, agora os dois átomos estão estáveis. O hidrogênio estável com 2 e o cloro estável com 8. A fórmula estrutural, eu substituo então essa ligação deles por um traço que representa a ligação. E a fórmula molecular, eu apenas coloco os elementos e quantas vezes ele aparece. No caso, o HCl aparece uma vez o H, uma vez o Cl, e quando for 1 não precisa colocar. Portanto, só HCl. Vou deixar a vida de vocês um pouco mais difícil. Trabalhar com CO2, fórmula eletrônica. Então eu coloco primeiro o meu elemento, o número de elétrons da camada de valência e os outros. Uma dica para vocês. Normalmente, aquele átomo diferentão, tá? No caso eu tenho um carbono e 2 oxigênios. O carbono é o diferentão. O carbono ele vai no meio da molécula, tá? Então, essa é a dica do gordo. Se tiver um átomo diferentão, é porque provavelmente ele vai no meio da molécula. Assim você já tem um ponto de partida para desenhar a estrutura. Coloquei o carbono no meio, coloquei os elétrons da camada de valência, coloquei o oxigênio, coloquei os elétrons da camada de valência. Agora só me resta fazer as ligações, deixando todo mundo estável. Pronto, o oxigênio da direita ficou estável, o oxigênio da esquerda ficou estável, juntamente com o carbono. Todos ficaram com 8 elétrons na camada de valência. Na estrutura plana, eu substituo essas duas eletrônicas, retiro os elétrons e coloco apenas as ligações. Tá? Essa é a estrutura plana. Fórmula molecular, 1 carbono, 2 oxigênios, portanto, CO2. Vamos lá. Vamos fazer agora bem mais rápido. Não vou mais fazer passo a passo. Espero que vocês já tenham entendido, senão você volta o vídeo e refaça os exercícios anteriores. Tá? Fórmula eletrônica, eu coloco então o diferentão, no caso da água, o oxigênio é o diferentão no meio e os hidrogênios nas laterais. Perceba que aqui eu já não fiz mais a nuvenzinha, apenas aproximei, tá? Fórmula estrutural, eu tiro os elétrons da camada de valência e substituo a ligação por um traço. O NH3, tá? Um outro detalhe importante, os elétrons que não estão fazendo ligações, nós procuramos deixar sempre em duplas, tá? É uma das dúvidas dos alunos. Professor, onde que eu enfio os elétrons? A resposta é simples, enfio o elétron em qualquer lugar, tá? Você ainda não tem a obrigação de saber a posição dos elétrons. Nas próximas aulas nós vamos descobrir quando estivermos estudando geometria molecular, mas por enquanto os elétrons você pode colocar em volta do elemento em qualquer posição. A dica que eu dou é procure deixar os elétrons que não estão sendo
usados na ligação sempre em pares. Beleza, então ó, fiz as ligações, o nitrogênio tinha 5 elétrons, fiz a ligação com cada hidrogênio, ficou com 8, está estável. E ficou o par de elétrons livres aqui em cima do nitrogênio. Na fórmula estrutural plana, você omite os elétrons, troca as ligações por risquinhos, tá? Então esses traços representam as ligações covalentes. Metano, muito semelhante ao que nós fizemos nos outros itens. Eu coloco então o carbono com seus 4 elétrons da camada de valência, os hidrogênios com seu elétron da camada de valência e faço a aproximação mostrando que eles estão fazendo uma ligação. Todo mundo ficou estável. O carbono tinha 4, fez uma ligação, 5, fez outra 6, fez outra 7, mais uma 8. Ficou estável então com os 8 elétrons da camada de valência. Na fórmula estrutural você retira os elétrons, tá? E substitui as ligações por um traço. Agora vamos brincar com o exercício da FUVEST, tá bom? Não vamos deixar a peteca cair, vamos continuar estudando firme. Os desenhos são representações de moléculas em que se procura manter proporções corretas entre os raios atômicos e a distância internuclear dos átomos. Então aqui ó, eu tenho um átomo grandão e um átomo pequenininho. Aqui eu tenho 3 átomos, um átomo maior no meio e 2 átomos menores nas laterais. Aqui eu tenho 4 átomos, um átomo no meio e 3 átomos menores nas laterais. Nós temos que achar as moléculas que se encaixam com essas estruturas. Por exemplo, o item 1, ele pode representar a molécula de gás oxigênio de O2? Pense um pouquinho. Provavelmente você deve ter falado não. E você está certo, por quê? O oxigênio e o O2, os átomos têm o mesmo tamanho, e aqui são tamanhos diferentes, então não pode ser. Item B, cloreto de hidrogênio, tem sentido. Esse é o hidrogênio, esse é o cloro, tamanhos diferentes, até aí tudo bem. O item 2, amônia, amônia é NH3, tá? NH3 são 4 átomos envolvidos, aqui a gente só tem 3, então não pode ser. Item C, monóxido de carbono, pode ser, tá? O carbono é maior, o oxigênio é menor, tá aqui. Vamos lá, dióxido de carbono, pode ser o dióxido de carbono. Carbono no meio, os oxigênios nas laterais, perfeito. Ozônio, o ozônio é o O3, não se encaixa aqui, tá? Então não pode ser o item C. Item D, cloreto de hidrogênio, sim, nós já estudamos isso. Dióxido de carbono, sim, pode ser. E o item 3, amônia, NHHH. Sim, a melhor alternativa então é a alternativa D, cloreto de hidrogênio, dióxido de carbono e amônia. Vamos para um próximo exercício, modelo Enem, tá? Busca um pouco de interpretação. Moléculas existem nas substâncias em que os átomos estão ligados covalentemente, compartilhando pares de elétrons. A estrutura de Lewis de um átomo é uma representação que mostra os seus elétrons na camada de valência. No caso do fósforo, tenho 5. Qual das fórmulas abaixo é prevista para o composto formado por átomos de fósforo e flúor? Lembrando que o flúor está na família 7A, então ele tem 7 elétrons na camada de valência, portanto o flúor faz uma ligação. Fazendo uma ligação você tem 7, fazendo uma ligação fica com 8, fica estável. O fósforo ele precisa de fazer 3 ligações. Por quê? Ele tem 5, para ficar com 8 precisa fazer 3 ligações. Portanto, eu tenho que achar um exercício onde eu tenho um fósforo e 3 flúors. Um fósforo e 3 flúors. Achei o item D. Vamos ver se é viável mesmo. O fósforo tem 5, fez uma ligação 6, fez uma ligação 7, fez uma ligação 8. Perfeito. O flúor tinha 7, fez uma ligação 8, tinha 7, fez uma ligação 8, tinha 7, fez uma ligação 8. Portanto, a melhor alternativa é a alternativa D mesmo. Exercício da Unicamp, vamos lá. A fórmula estrutural do peróxido de hidrogênio, HOOH, fornece as seguintes informações. A molécula possui 2 átomos de oxigênio ligados entre si, e cada um deles está ligado a um átomo de hidrogênio. Há 2 pares de elétrons isolados em cada átomo de oxigênio, com
as informações dadas, escreva a forma estrutural de uma molécula com as seguintes características. Possui 2 átomos de nitrogênio, então no lugar do oxigênio eu vou pôr o nitrogênio. Estão ligados entre si e que cada um deles está ligado a 2 átomos de hidrogênio, tá? E há um par de elétrons isolados em cada átomo do nitrogênio. Então está aqui a estrutura que o exercício pediu, tá? 2 átomos de nitrogênio ligados entre si, cada átomo de nitrogênio fazendo uma ligação, 2 ligações com cada hidrogênio e o par de elétrons livres. Perfeito? Vamos para o próximo. Considere as espécies químicas Br2 e Kbr. Dados os números de elétrons na camada de valência, o potássio tem 1, que é o K, e o Br tem 7. Explique justificando o tipo de ligação que ocorre entre os átomos de bromo. O bromo ele é um ametal, então bromo ligado a bromo, ligação de ametal com ametal, ligação covalente. O potássio é um metal ligado a um ametal, portanto ligação do tipo iônica. Tá? A justificativa é essa. Bromo ligado a bromo é ametal ligado a metal, ligação covalente. E o potássio Br, potássio é um metal, Br é um metal, ligação do tipo iônica. Essa é a justificativa. VUNESP, a gente fez bonitinho, Unicamp, FUVEST, a gente está com exercício barra pesada aí, hein, pessoal. Próximo. Nos compostos covalentes, os átomos dos elementos se ligam através de ligações simples, duplas ou triplas, dependendo das suas configurações eletrônicas. Assim, é correto afirmar que as fórmulas estruturais das moléculas H2, N2, CO2 e F2 são. Então tem que achar a estrutura correta. O H faz apenas uma ligação, portanto eu já descarto a alternativa E. Tá? Tem que ser uma ligação simples entre o hidrogênio. O nitrogênio precisa fazer uma ligação tripla, então já descarto também o item A. O CO2, o carbono faz 4 e o oxigênio faz 2. Opa, já consegui descartar então o B. E o D, sobrou a alternativa C. E para confirmar, o flúor só faz uma ligação, F, ligação F, perfeito. Alternativa correta, alternativa C. Hidrogênio, hidrogênio, N tripla N, O dupla C dupla O e F ligada a F. Perfeito, alternativa C. FUVEST, de novo, ó, pesadão, hein? Segunda fase também. Um elemento E pertence ao terceiro período da tabela periódica. Então pressupõe que você tem uma tabela periódica para consultar aí, tá bom? Se você tiver uma tabela periódica aí perto, então pausa o vídeo, pega a tabela periódica para poder resolver o exercício. Pronto? Já voltou? Ok. Forma com hidrogênio um composto de fórmula H2E. Espera aí. Muito semelhante à molécula de água. Por quê? Água H2O. Essa molécula H2E. Provavelmente este E tem 6 elétrons na camada de valência. Tá? Então ele é um calcogênio, família 6A. Mas vamos continuar lendo para confirmar. E forma com sódio um composto de fórmula Na2E. Cada sódio fornece um elétron. Se eu preciso de 2 sódios, quer dizer que está fornecendo 2 elétrons. Portanto, sim, acabei de comprovar. O elemento E está na família 6A. Ele precisa de 2 elétrons para se estabilizar. Então vamos lá. Represente a configuração eletrônica desse elemento. Você vai ter que fazer a distribuição eletrônica até ficar com 6 elétrons no terceiro período. Por que no terceiro período? Foi o que ele falou aqui no começo do exercício. Ó. Então fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Tá? Feito o item A, vamos para o item B. A que família ele pertence? Família 6A, ele é um calcogênio. Encerramos aqui nossa aulinha. Muito obrigado pela atenção. Aqui foi só o básico da ligação covalente. Eu estou preparando para vocês uma outra aulinha com a ligação covalente coordenada. Tá? Então, aguardem um minutinho. Nós vamos para a próxima aula. Ligação covalente coordenada. Obrigado pela atenção. Até a próxima.